Olá pessoal, bem-vindos a ouvir a palavra. Eu sou Henrique e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre. Nós não vamos fazer uma leitura, como sempre, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o texto aqui, a partir do capítulo 16 de Provérbios, no versículo 2, sobre decisões e hábitos, ou sobre ações e hábitos. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Basicamente é isso. É normal e muitos cristãos já passaram por isso, e eu acredito que passamos várias vezes durante a nossa vida, de questionar se estamos fazendo as coisas de forma correta. Será que estamos servindo a Deus de forma correta? Será que todas as ações que estamos tendo são ações boas? Será que estamos fazendo o quanto deveríamos fazer ou se estamos aquém do que deveríamos fazer? São questionamentos que surgem sempre na nossa cabeça e na verdade às vezes nunca paramos para pensar, sempre colocamos paliativos, como por exemplo, se sentimos que estamos aquém, nos apoiamos na graça de Deus, falamos que tudo é pela graça, não é pela fé. Se estamos fazendo demais, nos justificamos, pensando que já estou fazendo demais mesmo, então não tem para que me preocupar. E será que esse pensamento é certo? Será que esse pensamento é correto? Será que muitas vezes estamos aquém? Ou será que estamos mesmo fazendo tudo certinho? E esse questionamento sempre vem para mim, e geralmente acontece quando eu leio esse segundo versículo do capítulo 16 de Provérbios. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Nós homens temos a capacidade de sempre nos justificar pelas coisas que acontecem na nossa vida. Se tudo vai mal e estamos agindo de forma errada, alguma coisa assim, ou em pecado, justificamos que é por causa do nosso passado, dos problemas que estamos passando, ou Deus não nos responde mais, ou se temos uma ideia muito boa e começamos a tomar uma certa ação que nos dá ânimo, já pensamos que Deus está nos entendendo. Se Deus não fala nada e nós estamos errados, pensamos que não tem problema nenhum. E passamos a não refletir mais sobre as nossas ações. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Qual que é o peso de uma ação que ela é irrefletida? Qual que é o peso de uma ação que você toma para sua vida, mas você não pensou se aquilo era mesmo a vontade de Deus para sua vida, ou se foi motivado pela inveja, pela raiva, pelo ódio ou pela amargura? E nós passamos a tomar certas ações. Por exemplo, um dia, quando eu ainda estava na escola, estávamos conversando, a gente tinha um grupo de jovens assim da escola que éramos cristãos e ficávamos conversando ali, e uma menina estava conversando com a gente e ela falava o quanto que ela cantava na igreja e ela se empenhava porque ela queria ser a melhor cantora para voltar na primeira igreja dela, para ela louvar naquela igreja e mostrar para as pessoas e calar a boca de todas as pessoas que estavam lá, porque quando ela queria cantar lá, ninguém deixou. O pensamento dela de se aperfeiçoar, de cantar melhor, ou de melhorar a voz, fazer aula de canto e tal, é um pensamento justo. É um pensamento certo. Se você quer louvar a Deus, quer cantar, quer fazer parte de um coral, você deve cantar cada vez melhor, praticar mais, ficar melhor. Mas ela tinha... Qual que era o peso daquela decisão? O que estava por trás daquela ação? Por trás daquela ação ela carregava um peso de raiva, de amargura, de ódio talvez, daquelas pessoas. Isso fazia com que ela fosse movida não pela palavra de Deus, embora talvez ela se apoiasse na palavra de Deus, usasse versículos bíblicos. Então, um ato tomado irrefletidamente pode causar um impacto profundo depois de um tempo, por causa da motivação que nos levou a fazer aquilo. Às vezes, você sempre gostou de expor a palavra, mas alguém falou que você expunha muito mal. Você é um mau pregador, não sabe falar. E aí você, por raiva de uma pessoa, começou a estudar, a fazer várias coisas para poder pregar, mas no fundo você sentia que não era aquilo, que você deveria falar de certa forma ou falar sobre certas coisas, e que você foi podado, você foi cortado.
e um sentimento de amargura surgiu no seu coração, bloqueando talvez a sua vida ou fazendo você agir por uma motivação que não fosse uma motivação legítima de expor a palavra de Deus, de falar aquilo que Deus fala, que Deus mostra para você e que você aprende a partir da palavra. Então esse versículo de Provérbios, ele sempre toca o meu coração de uma forma muito especial, porque quando eu leio todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, ou seja, qualquer decisão que eu tomo, eu sei que é pro meu agrado. Se eu compro uma camisa vermelha ou preta, é porque eu gosto mais da vermelha ou da preta. Se eu como arroz e feijão ou como macarrão, é porque eu sei que me agrada mais arroz, feijão ou macarrão. Mas o peso por trás de cada escolha é o que realmente importa. Porque Deus, ele olha a sua ação, mas ele pesa o espírito. Então para Deus não tem importância se você torce pro Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras ou pro Santos. Mas importa para Deus quando você, por motivo do futebol, para de falar com seu amigo. Aquela raiva, porque ele torce pro outro time. Então, é o que eu repeti já algumas vezes, mas acho que cabe falar de novo. Tomar ações irrefletidas causam um impacto muito grande no futuro. Causam um impacto muito grande, inclusive no rumo da nossa vida. E talvez até na nossa salvação. Já pensou você, por exemplo, se converte, ou você vai para a igreja, ou você faz certas coisas por motivo de ódio ou raiva? Como uma pessoa que está sendo movida pelo ódio e pela raiva pode ser uma pessoa verdadeiramente salva? Uma pessoa que tem um espírito limpo diante de Deus, sendo que ela está cheia de ódio e amargura. Então, nós passamos agora para o segundo ponto. Se eu entendi que eu devo escolher de acordo com a motivação do meu coração, e que não é basicamente o que eu faço, mas o que há dentro de mim, o que há dentro do meu coração e como ele está sendo inspirado, por que motivo ele está sendo inspirado, nós passamos para o segundo ponto no versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Esse versículo aqui, ele explica como basicamente nos libertarmos de toda a motivação ruim que muitas vezes nos impedem a servir a Deus. Como assim? Muitas pessoas querem ser pregadoras porque o pai foi um grande pregador, ou porque o avô foi um pregador, ou muitas pessoas fogem da pregação porque o pai foi um grande pregador. Estão sendo movidas por sentimentos que não vêm de Deus, ou fazem ações que não necessariamente repercutem a vontade de Deus sobre a vida dela. E aí é muito interessante aqui quando ele fala: a misericórdia e a verdade purificam a iniquidade. O que eu entendo por esse texto? O que nós podemos entender desse texto? Que pela honestidade, na verdade, pela sinceridade e pela honestidade, a nossa iniquidade é retirada. Se você é mentiroso, se você é orgulhoso, se você é arrogante e você não percebe isso, é impossível que a arrogância e o orgulho e a vaidade saiam de você. Mas primeiro passo, quando pela sinceridade nós entendemos, somos arrogantes, somos orgulhosos, somos mentirosos, somos prepotentes, nós entendemos, nós começamos e aí nós passamos a refletir sobre os nossos passos, porque o orgulhoso, ele não percebe e ele começa a agir pelo orgulho dele. Então, quando nós percebemos nós entendemos pela sinceridade, se estamos sendo orgulhosos, vaidosos, ou quando tomamos uma ação, nós procuramos saber: eu estou tomando essa ação por causa do orgulho? Eu estou tomando essa ação por causa da minha arrogância, por causa da minha prepotência? É a hora que nós começamos o processo da nossa libertação desse mau caráter. E aí nós passamos para o segundo passo, que é a misericórdia e a verdade.
pela sinceridade e pela honestidade. Quando somos honestos com nós mesmos. E você, de repente, começa a fazer uma coisa e percebe: será que eu estou fazendo isso por causa do meu orgulho e da minha arrogância? E aí você percebe que você não deve mais fazer aquilo. Deve se abster de tomar certas ações, ou você interrompe um processo na sua vida porque você entende, porque você foi sincero consigo. Sou orgulhoso, sou arrogante, sou prepotente. E agora você é honesto. O que eu devo fazer para vencer isso? O que eu não devo fazer para vencer isso? Então nós passamos por diversos dilemas na nossa vida. Será que eu estou tomando uma ação por causa do meu orgulho, por causa do meu ego, por causa da minha insensatez? Mas a partir do momento que você é sincero e você é honesto e começa a entender o que eu faço agora para vencer isso, nós entramos no processo, que é o seguinte: pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Se você entende pela sinceridade, pela misericórdia, pela verdade, nós podemos traduzir também a misericórdia e a verdade como o próprio Jesus. Ele morre para nos salvar, para nos tirar a natureza pecaminosa. Ele é a verdade, porque nós temos que olhar para Ele para sempre seguir adiante. Nós entramos nesse segundo processo, que é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É o completo ato de você sempre olhar a palavra e meditar se as suas ações são ações que, no versículo 2 vimos, que se Deus pesaria de forma positiva. Por exemplo, Deus quer que você tenha uma empresa, que você tenha um negócio, que você tenha sucesso na sua vida? Claro. Deus quer que você tenha isso por meio do jogo do bicho? Deus quer que você tenha isso por meio da loteria, por meio do poker, por meio do tráfico de drogas, ou de bebidas, ou do contrabando? Não. Então, como nós voltamos um pouquinho, uma ação que é boa ao homem: ter sucesso, ter dinheiro, ter uma vida estabilizada, mas um peso espiritual, um peso de acordo com a palavra de Deus, que se Deus pesa, ele acha falta. Assim como aconteceu na história de Daniel. Ele pesa o reinado da Babilônia e encontra em falta. E aí, quando entendemos esse processo de sempre meditar sobre os nossos passos, olhar para a palavra de Deus, olhar para o peso das nossas escolhas, a motivação das nossas escolhas, nós entendemos que estamos nos conduzindo de forma correta. E aí nós passamos ao próximo passo, que é: como nós sabemos então quais são os desejos corretos do nosso coração? Como nós identificamos, nós aprendemos a identificar como se estamos andando, se estamos vindo e andando de forma correta, por meio da reflexão, por meio do pesar da palavra, do temor do Senhor. Entendemos no final que, como diz em Provérbios mesmo, do coração, das entradas do coração procede a nossa vida. Devemos andar segundo a motivação do nosso coração. Devemos trabalhar sempre a motivação do nosso coração. E aí entra o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz Paulo. Contra essas coisas não há condenação, não há peso contrário, como Deus diz aqui. Deus não pesa em falta quando a motivação do seu coração é essa, aliada ao temor do Senhor, sempre. Porque a minha mãe, ou uma pessoa ímpia qualquer, ela pode agir motivada pelo amor, ela pode agir motivada pela alegria, pela bondade, mas não necessariamente pelo temor do Senhor. E é aí que entra. Será que estamos... Primeiro processo, reflexão, de onde sai essa vontade? 2, estamos temendo a Deus, estamos fazendo isso por temor a Deus? E 3, devemos cada vez mais trabalhar esse processo de purificar o nosso coração, como diz Jeremias,
trocar o coração de pedra pelo coração de carne, agir pela motivação correta. Assim nós temos sucesso, entendemos entendemos de uma vez por todas esse dilema que sempre sofremos, se estamos andando de forma correta, se tem que fazer isso mesmo, se tem que fazer desse jeito mesmo, e assim por diante. E por fim, no versículo 23 e 24, nós lemos o seguinte: o coração do sábio instrui a sua boca, e acrescenta doutrina aos seus lábios. O favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os seus ossos. Ou seja, o coração puro, a pureza do coração que nós buscamos, a sinceridade de coração, de sentimento que buscamos em Deus, no temor do Senhor, ela começa a fluir pela nossa boca. E aprendemos por meio da boca, porque a Bíblia diz que a nossa boca dirige a nossa vida. Nós aprendemos pela nossa boca, o desejo vem do coração, ele passa para a nossa boca dita as ações e nós fazemos coisas certas, fazemos coisas corretas, fazemos coisas segundo a palavra do Senhor. E aqui ele diz, por fim, que essas palavras que vão se tornar ações, porque a Bíblia diz que Jesus é um verbo, então Jesus é o verbo, então ele é uma palavra, mas ao mesmo tempo o verbo indica uma ação. Então essas palavras que vão virar ações se tornam doces para a nossa vida, se tornam doces para a nossa alma, ou seja, nós temos prazer nisso e saúde para o nosso corpo. Nos sentimos bem, somos curados, somos libertos, temos paz e assim por diante. E só para a gente entender o que é esse doce para a alma, é que muitas pessoas se sentem oprimidas, muitas vezes até pela palavra de Deus, o que ela não deveria acontecer. A palavra de Deus não deveria nos oprimir, ela sempre deve nos libertar, porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas por termos muitas vezes a motivação errada, lá no começo, a motivação errada, o sentimento errado, a palavra errada, a ação errada, gera amargor na nossa alma. E eis porque muitos crentes lá no fim da vida estão desgostosos, perderam tudo, não construíram nada, porque lá atrás começaram a agir de forma errada. Então fica essa informação para o dia de hoje. Obrigado pela sua atenção. Vejo vocês no próximo vídeo. E obrigado. Falou.